Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um programa Lesp em Pauta. Hoje nós falaremos sobre educação e uma discussão que tomou conta das salas de aula e foi tema inclusive de debate aqui na Lesp, maior parlamento estadual da América Latina. Falo sobre um seminário que foi realizado aqui na Lesp, abordando o uso de celulares nas escolas e o impacto das telas no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O assunto é tema de um projeto de lei de autoria parlamentar que tramita aqui no parlamento e você acompanha agora na reportagem a seguir. A proibição do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos, como tablets, nas unidades escolares da rede pública e privada de ensino, foi tema de um debate na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para a deputada Marina Elou, da rede, não se trata de ser contra a tecnologia, mas contra o uso ilimitado e não pedagógico das telas. É diferente você falar, brigar com alguém, você não pode bloquear. Você vai ter que no dia seguinte enxergar de novo e olhar de novo no olho, lidar com as consequências das suas ações, socializar juntos. Os impactos são muito concretos e urgentes. A gente priorizar as crianças e adolescentes é priorizar hoje, agora, é tirar o celular das escolas. A parlamentar é autora da proposta que está em tramitação na Alesp e visa despertar nos alunos mais interesse e atenção às atividades escolares sem o uso das telas. O seminário recebeu pais, estudantes, educadores e especialistas, como a Letícia, que é diretora de uma escola privada em São Paulo que adotou a proibição dos celulares. Não é uma implementação sem ruído, porque justamente a gente está tão acostumado com o celular, as crianças estão acostumadas com o celular, que toda vez que você volta de férias, por exemplo, você tem um pouquinho de burburinho, será que vai acontecer? Os alunos pensando em formas de manter o celular, mas vale muito a pena. A gente vê isso, os estudantes sentem isso também no recreio, no dia a dia, nos jogos que eles brincam, coisas que muitas vezes eles deixaram de fazer fora da escola, e que agora eles podem fazer nesse espaço reservado. Estudos indicam que mesmo a mera presença do telefone pode reduzir a capacidade cognitiva e indicar notas mais baixas. Para o pediatra Paulo Teles, o desenvolvimento dos mais jovens fica prejudicado com a exposição exagerada das redes sociais e de jogos. É importante que a gente consiga, de uma forma saudável, mostrar para o adolescente, mostrar para a família o quanto isso está prejudicando o relacionamento entre eles e aí principalmente o desenvolvimento neurológico dessa criança. A gente está pensando no futuro como sociedade, eu preciso ter adolescentes com uma formação adequada do ponto de vista neurológico, social, de integração, e infelizmente o celular tem feito uma disruptura em relação a isso. Então a gente tem que pensar como problema de saúde pública mesmo. Ou a gente toma uma atitude, ou a gente protege esse adolescente porque ele não tem maturidade suficiente para ter esse controle. Ou a gente vai ter mais para frente cada vez mais prejuízo que as evidências já têm mostrado mesmo. Além do excesso de telas e conteúdos, os algoritmos, ou seja, o direcionamento de determinados padrões de uso da internet, atrapalham a vivência de quem ainda está vulnerável para assimilar tanta informação. Os celulares não são inofensivos, eles são pensados para viciar a gente de várias formas. E são muito bem sucedidos, somos uma geração de pessoas viciadas no celular. Mas o impacto nas nossas crianças e adolescentes é muito maior, é muito mais grave. Isso está se refletindo na aprendizagem deles, eles têm aprendido menos. Sabe quando dura um vídeo de TikTok? De 15, 20 segundos. O span de atenção deles não aguenta ouvir uma aula, ler um texto, ver um filme, pensar alguma coisa mais complexa. O aprendizado deles está caindo. Trazer uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Recebo aqui em nossos estúdios Kátia Cristina Marcolino, pedagoga. Seja muito bem-vinda, obrigada por falar conosco, Kátia. É uma honra estar aqui, obrigada. Kátia, vamos começar então trazendo aí, na sua perspectiva, quais são os benefícios e quais são os malefícios também, dentre esses pontos, né, que foram citados na reportagem, mas colocando na balança aí, né, os prós e os contras. Vou falar primeiro dos ruins, depois a gente foca nos positivos, né? Então, tem aí estudos que dizem que qualquer pessoa, independente dela ser criança, adulto, ela fica mais preguiçosa quando ela tem um dispositivo móvel à mão, né? Então, ao invés dela pensar, ela já vai pesquisar logo e já vai responder logo. Porque nós estamos aí num momento de que tudo é muito urgente, a gente não pode esperar nada, a gente não pode pensar, tem que dar sempre respostas automaticamente.
Então, essa é uma das desvantagens. Mas, se não tivesse o celular, a gente encontraria uma outra ferramenta para fazer a mesma coisa, né? Mexe realmente aí com o problema cognitivo, mas se você tiver o celular na bolsa, o que a escola vai fazer? Ela vai impedir que o aluno leve o celular até a escola? Ou ela vai impedir que ele use o celular na escola? Porque se estiver na bolsa, ele vai criar uma conexão com aquele celular e uma ansiedade de poder usar. E ele vai criar aí alguma forma dele poder fazer isso num outro momento. Meu filho estudou num colégio particular e eram poucos alunos para se controlar em sala de aula, uma média de 15 alunos. E aí eles não faziam nada na sala de aula que não podia ser feito, mas eles faziam no banheiro, né? E aí muitas mães não mandavam o celular com os adolescentes. Mas se um adolescente tinha um celular, ele era o replicador. Então, eles se reuniam no banheiro para fazer tudo que eles não podiam fazer, nem no intervalo, nem na sala de aula. Então, aí eles sempre acabam encontrando alternativas para fazer as coisas. O que a gente precisa realmente é tentar criar aí algumas atividades que eles possam usar, criar projetos que eles possam fazer fora da sala de aula, né, e usar isso de forma positiva na educação deles, né? Deixar aleatoriamente, eu também não aconselho, porque se cada aluno tiver um celular em cima da mesa, eles não vão prestar atenção em nada. A gente também já sabe, pós-pandemia, que eles não prestam atenção muito tempo, né? É humanamente impossível você prestar atenção e ficar focado numa aula toda, de 2 horas, por exemplo. Então, a gente tem que lidar com essa nova situação. Incrementar a aula com outras coisas, com jogos, né? Podem ser jogos online, inclusive, com outras coisas mais dinâmicas, que a gente chama de metodologias ativas, para mudar esse processo de aula. Porque a aula expositiva, que a gente já vem reclamando desde a década de 70, que não funciona, é o que a gente ainda está mostrando para os alunos. E a criança, o adolescente, que estão mais nesse mundo de emergências e que tudo tem que ser muito rápido, ele não quer assistir uma aula de 2 horas onde só o professor fala e ele não participa. Então, as mudanças têm que ser muito maiores na forma de se educar, na forma de você trabalhar com a tecnologia, do que propriamente pôr a culpa toda no celular. E é interessante porque você traz a perspectiva, inclusive, de uma professora, né, de quem está em sala de aula, aí já falando de alunos maiores, de adultos, né, no caso você dá aula para graduação. Como é esse comportamento? Porque você buscou, por exemplo, esse celular, esse aparelho eletrônico como aliado seu, né? Eu sou formada em tecnologia também e eu dou aula para turmas de tecnologia. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, tirar tecnologia num curso de tecnologia. Mas também dou aula para pedagogia. E o que funciona para um, acabou funcionando para o outro da mesma forma. Então, eu tenho mulheres de pedagogia com mais de 30 anos, com pouco conhecimento em tecnologia, e tenho jovens, né, de tecnologia ou pessoas mais idosas que já vêm aí com uma bagagem de tecnologia. Então, o que eu faço? Eu faço projetos onde os alunos usam a tecnologia, eles vão conhecer alguma coisa. Nesses últimos semestres eu usei inteligência artificial. Então, o aluno vai fazer uma pesquisa de uma inteligência artificial voltada para algum tema específico, ou para o mercado de trabalho, ou para a própria educação, né? E aí ele vai procurar uma ferramenta de inteligência artificial, testar, me dizer os pontos positivos, os pontos negativos, e ele vai gravar um vídeo. E aí ele usa o celular. A maioria dos nossos alunos, eles têm só o celular, eles não têm computador, eles não têm notebook. Então, o celular é a única coisa que eles têm para poder pesquisar e para poder realizar as atividades. Tem famílias que só têm um celular por família. Então, eles fazem o uso combinado. E dá super certo. E tem funcionado muito bem. A gente acaba criando aí um cidadão digital, porque a gente faz um trabalho para ele entender o que pode, o que não pode, o que é um plágio, né? O que é uma fake news, as doenças que o uso excessivo da tecnologia traz. Então, você tem que fazer todo um trabalho anterior antes de você inserir o celular na sala de aula. E tem dado bastante certo, né? E também você tem que treinar a pessoa para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, alguém vai colocar uma caixinha para tirar o celular dele quando ele chegar? Ele vai ter que saber
se comportar, ele vai ter que saber os limites das coisas, o limite do uso, ele vai ter que saber uma série de coisas que a gente quer que a pessoa tenha na formação, mas a gente não dá isso para ele durante a formação. A pessoa tem que ter criatividade, espírito crítico, mas a gente não deixa ele criar e a gente não deixa ele dizer a opinião dele. Então, precisa ser repensado algumas coisas antes, para depois a gente culpar única e exclusivamente o celular. E aí a gente cai num conceito que você falava, inclusive nos bastidores pra gente, que é a educação e a cidadania digital, né? Até te perguntei, poxa, mas e nas escolas onde o poder aquisitivo é diferente, é menor, são crianças, jovens, adultos em situação de vulnerabilidade, como fica esse uso da tecnologia, como foi o caso do que você citou agora, de famílias que têm apenas um aparelho celular e tem que aprender e revezar, e você até compartilhou a experiência que você tem hoje em sala de aula com um público vulnerável, né? Exatamente. Então, você vai trabalhar com o que você tem. Se a professora tem só o celular dela para trabalhar em sala de aula, esse aparelho pode beneficiar toda uma sala de aula, né? Ela pode ensinar os alunos a como utilizar da melhor forma e fazer uso dele como fonte de pesquisa, como projeto. Por exemplo, quando a gente era criança, normalmente a gente fazia lá o projeto do feijãozinho, né? Colocava no algodão e todo dia a gente fazia uma observação de como ele se desenvolveu. Imagina isso, você filmando todo dia o desenvolvimento do feijão. Ou você perguntando para as outras pessoas da sua casa o que elas acham daquele desenvolvimento, se elas estão participando. E você poder fazer uma pesquisa de como melhorar o desenvolvimento de uma planta, né? Quais os riscos que ela corre no desenvolvimento. Então, o celular ele pode te transformar num repórter, né? Num pesquisador. Então, o jeito de usar é que é diferente, né? E aí, mesmo que você tenha um celular só e a cada criança não possa fazer isso em suas casas, você cria o ambiente do feijãozinho na sala de aula. E tem um momento que todo mundo vai poder observar e dar a sua opinião. E no final do projeto, você pode criar um vídeo e passar para todo mundo ver aquele projeto. Inclusive, você pode passar para outras classes, né? E aí você cria uma interação. Então, o celular ele não é excludente, ele pode ser integrador. O problema é como a gente enxerga as coisas, né? Por exemplo, eu não tive educação digital, né? Eu não sabia o que era um cidadão digital. Minha mãe não me formou para ser um cidadão digital. Desculpa. Minha mãe e meu pai, eles nem sabiam o que era um computador quando eu comecei a estudar. E aí, hoje, tem muitos pais que não sabem como checar as informações dos filhos, deixam muito livremente para que cada um faça do jeito que pode, depois reclama do cyberbullying, né? Reclama das coisas que acontecem nas redes sociais, perde o controle, inclusive nos jogos digitais, abre portas para que pessoas possam prejudicar seus filhos e eles não são culpados, porque eles não tiveram essa educação. Só que eu não vejo nada que seja feito para fazer isso, transformar hoje os adolescentes e as crianças em cidadãos digitais, para que amanhã eles sejam pais melhores, mais informados, que possam criar filhos cidadãos digitais. E aí isso passa muito pelo autocontrole desses pais e também a observação do exemplo que eles passam para essas crianças. Né? A partir do momento que você fala, não pode levar o celular para a escola, não pode usar o celular na mesa, não pode usar o celular em casa, e o pai está dando o exemplo, muitas vezes trabalhando o tempo todo, do contrário, trabalhando ali no celular. Eu já vi muitas famílias em restaurantes em que cada um tinha um celular e ninguém conversava. Ficava todo mundo mexendo no celular. É muito fácil a gente sabe aí, né, que a Associação dos Pediatras aconselha nenhum uso de tela até os 2 anos, dos 2 aos 5, 1 hora de tela, dos 5 para frente e até no máximo 3 horas de tela. Tem aí todas umas divisões aí. Mas a gente sabe que tem, por exemplo, famílias que a mãe é sozinha, ou que tem muitas crianças para ela tomar conta, ela trabalha fora e ainda tem que fazer todo o trabalho de casa, e aí a mãe acaba colocando a tecnologia, não só o celular, às vezes o computador ou outro tipo de tecnologia, como babá do filho, para ela poder fazer as outras atividades. A gente não vai crucificar as pessoas e falar, não, mas a lei diz... Mas isso acaba criando essa dependência muito cedo.
Então, a mãe sabe disso? Às vezes ela não sabe, ela está usando aquilo como ferramenta, mas ela nem imagina o quanto ela pode estar prejudicando. E que tipo de educação a gente está dando para as famílias, para os pais? Que tipo de formação de cidadania a gente está dando? Né? Às vezes a criança pega o celular e passa a madrugada toda jogando ou em redes sociais e os pais nem conseguem saber. No outro dia, o rendimento dela vai ser péssimo na escola. Então, ela pode não levar o celular para a escola, mas o rendimento dela vai ser péssimo. Eu tive um filho adolescente que ele passava a noite toda no celular, às vezes eu tinha que acordar 4, 5 vezes, né? Tirar o celular, aí ele ia para o computador, e aí de manhã ele tinha sono. E a escola me chamava para dizer que ele estava deprimido. Ele não estava deprimido, ele estava com sono. Né? Então, isso reflete muito na convivência da família, e aí o filho vê. A mãe fala, você não vai usar o celular, e ela fica no celular o tempo todo. Não tem uma interação social, eles não fazem nenhuma atividade que envolva todas as pessoas, não tem um momento, por exemplo, do jantar sem o celular. Né? Então, e aí depois você vai cobrar da criança, eu acho que os pais têm que ser o exemplo. Então, se ninguém vai usar, é um momento família. Durante essas 2 horas, a gente vai fazer tudo junto e não vamos usar o celular. Né? E aí você vai modificando a forma que a criança entende o uso da tecnologia. Agora, isso ainda não é uma realidade, né, em grande parte da sociedade, né? Do mundo, né? Do mundo. Nem os pais conseguem muito bem ainda lidar direito com a tecnologia, né, com o uso do celular, tablet, smartphone ou notebook, quanto menos passar para os filhos, né? E aí as escolas vêm nesse movimento, então, reverso, de tentar proibir, né, e se unirem, inclusive diversas escolas já tomaram essa decisão, né, de proibir o uso do celular em sala de aula. E, claro, os pontos, você já citou alguns, né, inclusive o desenvolvimento cognitivo, por exemplo, dessas crianças e a concentração. Mas e os pontos positivos? Você acredita que falte políticas públicas que enalteçam um pouco eles também para que chegue nesse meio termo? O governo do estado, por exemplo, tem se valido muito de tecnologia em sala de aula, na educação. Né? O secretário de Educação tem falado, inclusive, sobre o uso de tecnologia de inteligência artificial para auxiliar professores e alunos em sala de aula. Quer dizer, é um caminho sem volta, na sua opinião, Kátia? Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia, né? E a gente também não pode viver do passado. O que nós não aprendemos, vai ser muito difícil hoje você fazer um programa para treinar pais a serem cidadãos digitais. A gente faz algumas conscientizações, né? O próprio governo faz algumas ações sobre fake news, sobre cyberbullying, sobre cidadania digital, mas a gente não vai atuar diretamente nas famílias. Então, a gente precisa pensar no amanhã, no filho de quem está na escola hoje, no filho do adolescente que está na escola hoje. Se nós formarmos cidadãos digitais hoje, daqui 10 anos, nós vamos ter crianças cidadãs digitais, filhos de pais cidadãos digitais. Mas se a gente não fizer esse processo, a gente vai estar sempre batendo na mesma tecla com novas tecnologias que vão surgir daqui para frente, que vamos proibir, porque não sabemos lidar, não sabemos controlar. Porque hoje ainda existe um conflito geracional, né? Sim. Eu, por exemplo, eu comecei a estudar muito cedo tecnologia e meus pais não faziam nem ideia do que eu estava fazendo. Né? Então, se eu ficasse lá 2 horas, 3 horas, 5 horas, eles não faziam ideia. E aí tem os riscos, né? Tem o risco de você abrir uma porta para uma coisa que você não faz ideia do que está por trás e trazer para dentro da sua casa um problema muito maior. Nós temos também um projeto de lei, inclusive de autoria do deputado Caio França, do PSB, aqui na Assembleia Legislativa, falando justamente sobre esse letramento, também sobre essa conscientização das fake news, ou seja, para educar, para ensinar os jovens, para ensinar, principalmente nas escolas, como você deve fazer esse comparativo, né? Não simplesmente receber e perpetuar tudo que você recebe, que é o que você vem falando um pouco também, né? É sobre criar esse pensamento crítico? Isso. Se você cria aí programas na escola de estudo das fake news, por exemplo, como identificar uma fake news, como você saber se é um boato ou não, em que sites que você pode verificar isso, explicar para a criança, criar algum jogo, alguma coisa que ela possa saber identificar o que é certo, o que é errado,
você já começa a treinar a criança para esse tipo de coisa. Esses projetos também que falam sobre bullying, cyberbullying, para a criança criar mecanismos de proteção, porque não adianta você tirar tudo e ela nunca saber se defender, porque vai chegar uma hora que ela vai ter o acesso total à tecnologia. E se ela não estiver, não souber lidar com isso, a própria BNCC diz que é obrigação da escola ensinar a criança a lidar com a tecnologia. Então, se isso está dentro da BNCC, o professor precisa se apoderar desse conhecimento para poder fazer, para replicar. Mas aí eu te pergunto, existe algum programa que transforme o professor num cidadão digital a ponto dele disseminar isso? Quer dizer, deveria começar pelos professores também? Sim, sim. Porque o professor, como que ele vai dizer para você o que é bom, o que é ruim, se ele não teve um treinamento sobre isso? A gente falar da cidade de São Paulo, né, falar de grandes cidades, que eles têm mais acesso à tecnologia, tudo bem. Mas pensa em um lugar mais remoto. Como é que você vai equilibrar aí o conhecimento dos professores a ponto dele poder ter esse espírito crítico de dizer, para isso serve, para isso não serve. Podemos usar para isso não podemos usar. Como, por exemplo, a inteligência artificial. Como saber a melhor forma do aluno usar como ferramenta de educação e não usar para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V moderno? E como resolver também um outro problema muito grave, que é a questão do cyberbullying? O cyberbullying olha, o bullying já é difícil de resolver, né? O cyberbullying, eu acho que ele ganha muito mais força porque você se esconde, né, atrás das telas. E aí ele ganha também uma amplitude muito maior. O bullying e o cyberbullying, ele tem três pessoas, né? Três tipos de pessoas diferentes nesse ciclo. Tem a vítima, tem o agressor e tem a plateia. E as redes sociais, elas transformam essa plateia numa coisa muito maior. Então, os resultados do cyberbullying na criança, ele fica muito ampliado, né? Por causa do tipo de espaço, né, infinito que tem isso, e isso pode se perpetuar. Como você pode ver aí, às vezes, uma foto de uma pessoa fazendo um meme, alguma coisa, ele vai, né, tem um tempo de hype, né, de moda, depois ele desaparece. Aí 2 anos depois ele volta. Então, assim, a pessoa nunca vai se livrar daquilo mais na vida dela. A gente costuma falar, caiu na internet, é para sempre, né? Então, você precisa criar o hábito da criança de ter mecanismos para tentar impedir isso, não se deixar levar nesse processo, porque a gente sabe que isso pode chegar a vias que a gente não gostaria. Ensinar o agressor também o problema que ele pode estar causando, embora é muito difícil a pessoa ter empatia, né, pelas outras pessoas. Então, criar essa empatia é um outro estudo, um outro processo. E falar para as outras pessoas que não querem nem participar, mas elas querem ver acontecer, que isso também é prejudicial. Então, você tem que atacar em 3 frentes diferentes para tentar minimizar os impactos. E a gente também tem que pensar que hoje, a vítima de hoje, ela pode ser o agressor do futuro, né? Então, a gente vê aí quantas pessoas que falam que sofreram bullying e aí fazem violência nas escolas. Então, isso também tem que ficar claro para a plateia, para o agressor e para a pessoa que está na situação de vítima. Então, esse trabalho precisa ser sempre em cima desses 3 pilares, senão a gente não vai ter um resultado. E aí tem outro fator que a gente também não pode ignorar, que é a questão da dependência que esses aparelhos geram, né? Como você citou no começo aqui da nossa conversa. Como ensinar esses jovens aí, qual é a medida, até onde você pode ir, até onde ele realmente agrega e te ajuda, e até onde ele causa essa dependência que já não é mais saudável? Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar até para a gente mesmo, né? Porque é uma dependência de substâncias químicas cerebrais. O nosso cérebro é o nosso maior inimigo e o nosso maior amigo, mas ele gosta de recompensa, e recompensa fácil, né? Então, entre você comer um brócolis e você comer um cheeseburger, o seu cérebro vai ficar muito mais feliz se você comer o cheeseburger.
E esse contato com as redes sociais, essa rolagem de tela, todas essas coisas que você vai trocando de um para o outro, ele te dá a dopamina, né, que te deixa numa situação de prazer, mas depois você tem um resultado de estresse. A própria troca de um aplicativo para o outro causa estresse. Você vê mesmo aí no mercado de trabalho que você tem que lidar com o celular, com o WhatsApp, com o e-mail. Aí você tem lá um software de gestão de projetos. Cada troca que você faz ou cada sinalização de um aplicativo que você tem, você cria uma situação de estresse. Então, o seu cérebro vai te bombardeando com várias substâncias químicas diferentes. É como se você fosse um drogado mesmo, né? Então, se você consegue explicar para o adolescente como ele funciona, se ele tem um conhecimento do corpo dele, talvez ele entenda melhor o momento de parar, o porquê precisa parar, o que está acontecendo que ele está se sentindo daquela forma, por que ele está ansioso, por que ele sente tédio. E a gente também não tem isso. Nós também não tivemos na nossa educação, né? Então, todo esse sistema, ele vai ficando um ciclo vicioso, né? A nomofobia, que é esse medo de ficar sem o celular, se o celular acaba a bateria, as pessoas enlouquecem, ou a criança que faz aqueles surtos, né, em mercado, em outros lugares, porque tirou o celular dela, já é patológico. Então, você vai esperar o seu filho chegar nisso? Como que você vai fazer esse controle? Tem que ser um combinado. Eu acho que você não pode fazer nada à força, porque a força eu acho que não tem resultado. Eles vão encontrar outras maneiras de acessar aquilo que eles querem, né? Você precisa tentar entender que tudo tem um limite e que passando daquilo vai ser prejudicial. Por exemplo, você não deixa seu filho comer chocolate o dia inteiro, porque você sabe que no outro dia você vai ter que correr com ele para o hospital, né? E ele mesmo já sabe que ele não vai poder comer doce o tempo todo. Então, isso tem que se criar uma rotina, um hábito mesmo, para que ele entenda por que não. E aí você traz esse conceito de nomofobia para a gente, e você também citava sobre esse elo de ligação existente entre as pessoas e o celular, né? Até mesmo esses jovens, as crianças, muito mais, porque não conseguem ainda, de forma clara, se controlar ou controlar alguns impulsos. Isso gera um estresse e uma ansiedade também, né? Mas o adulto também não sabe. É muito comum no ambiente de trabalho as pessoas ficarem 40 minutos no banheiro para poder ter esse momento de dopamina no organismo, porque ela não pode usar na mesa de trabalho. Então, assim, o que a gente criou aí de vantagens com a tecnologia no ambiente de trabalho, né? A pessoa não consegue se controlar, é como se você bebesse escondido. Então, precisa realmente ser feito alguma coisa para que as pessoas entendam o problema do uso excessivo da tecnologia. A gente fala aí agora de infoxicação, né? Intoxicação das informações. Quando você vai dormir, normalmente as pessoas falam, eu vou relaxar agora, eu vou ficar aqui nas redes sociais até dormir. E isso é o seu pior inimigo, e aí que você não dorme mesmo, e vai te criando mais ansiedade, mais estresse, aí tem também a parte da luminosidade que te afeta. Então, tem que ficar 1 hora antes de dormir sem o celular. Pensando que esses jovens estão sendo preparados ou ingressando já no mercado de trabalho, no primeiro emprego, também essa falta da cidadania digital, e não só da cidadania, mas também essa exclusão digital que, infelizmente, grande parte da população ainda sofre hoje, seja por vulnerabilidades aí de renda ou até mesmo de outras situações, não é mesmo? Ou seja, quais são os desafios que essa nova geração pode enfrentar ao entrar no mercado de trabalho se não forem preparados nesse momento anterior? Ou seja, se esses celulares forem privados totalmente desses aparelhos, celulares, tablets, por aí vai. Então, hoje a gente já tem muitos problemas no mercado de trabalho com a geração Z, né? Eles não estão querendo contratar as pessoas da geração Z porque dizem que elas não sabem se comportar no mercado de trabalho. A faculdade que eu trabalho é numa região de vulnerabilidade, a gente tem estagiários dessa região e realmente eles não sabem se comportar. A gente faz treinamentos sobre etiqueta digital a cada 6 meses para tentar minimizar os impactos desses problemas. Mas o jovem, quando ele está no trabalho dele, além dele não saber se comportar, não saber os limites das coisas, ele precisa de outros conhecimentos. Por exemplo,
Hoje, as pessoas têm praticamente só o celular o tempo todo, o jovem. Ele não sabe usar o computador, ele não sabe usar um editor de texto. Um editor de texto, que é uma coisa simples. Ele não sabe o conceito de pastas dentro de um computador, porque ele não precisa disso no celular. E isso tem atrapalhado muito a inclusão dele no mercado de trabalho. Então, embora ele tenha excesso de tecnologias à disposição, ele não sabe fazer o uso dessa tecnologia. A gente costuma brincar muito em sala de aula, porque às vezes o aluno pergunta uma coisa que você fala assim, tem Google no seu celular? Porque eles não sabem, não é que eles não sabem, parece que eles têm uma certa trava para ir adiante, pesquisar sozinhos, realizar sozinhos coisas que eles ficam perguntando para as pessoas. É mais fácil? É mais fácil. É preguiça? É preguiça. Mas eles precisam usar a tecnologia a favor deles. E as escolas precisam preparar os jovens para o mercado de trabalho. Então, tirar a tecnologia vai preparar eles para o mercado de trabalho? Que é praticamente só tecnologia hoje? Quando a gente fala desse movimento, né, que você cita, desse curso, por exemplo, de etiqueta digital, né, é uma coisa que ainda não está muito difundida. Mas como isso funciona? Ou seja, quais são as principais dificuldades que vocês veem nesses jovens e que vocês precisam estar ali ajustando, refinando? A primeira coisa é o uso do WhatsApp, o WhatsApp corporativo. Você não pode ficar mandando emoticon para todo mundo, se você vai lidar com um cliente, por exemplo. A forma de você falar no WhatsApp, a simplificação das palavras. Então, ele tem que ter todo um cuidado para falar com outras pessoas do próprio ambiente de trabalho e com os clientes, quando ele tem que lidar com isso diretamente. Então, a gente explica que não pode mandar também foto, documentos. A LGPD proíbe uma série de informações que você não pode passar no celular. Então, isso também é informado sobre isso. O e-mail é a pior coisa, porque ele não sabe interpretar o que está sendo solicitado no e-mail e responder sem que ele coloque uma carga de emoção na sua resposta. E isso pode provocar, às vezes, uma situação muito difícil com o seu cliente, né? Porque ele vai responder do jeito que ele responde para a mãe dele, né? Então, a gente também faz essa parte do treinamento, né? E tem outras ferramentas, a gente inclui a inteligência artificial. Então, quando você está muito carregado de emoção na hora de você responder, a gente fala, usa a inteligência artificial, diz para ela o que você precisa responder para o cliente, pede para ela te dar uma resposta educada. E aí você usa essa resposta, personaliza e envia, né? Para ele já não ir carregado com essa emoção ruim e criar uma outra situação. Então, a gente vai ensinando a usar outras técnicas, outras ferramentas, né? O uso do Word, o uso do Excel. Precisa, não tem o que fazer. Como fazer uma pesquisa. A gente é uma faculdade de Google Workspace for Education. Então, o Google cede para as escolas um painel grátis. Então, a gente tem tudo o que a gente precisa dentro desse painel. E a gente treina os nossos usuários a saber usar, a saber o que é criar uma pasta, como procurar um documento, como subir um documento, como fazer download de um documento. Tudo isso, quando o aluno, quando o estagiário chega, ele precisa dominar, porque vai ser exigido dele, não só na nossa instituição, como em qualquer outro ambiente de trabalho. E nem todo mundo tem a paciência de ensinar. Então, prefere, às vezes, pegar uma pessoa um pouco mais velha do que dar uma oportunidade para um jovem. E se ninguém der oportunidade para os jovens, o que vai ser da nossa próxima geração? O mercado de trabalho. Isso gera uma reflexão nesses jovens? Por exemplo, a partir do momento que você ensina nesse curso de etiqueta digital, qual é a forma exata de você responder, de ter esse comportamento digital? Quer dizer, ele consegue depois perceber e até mesmo replicar, muitas vezes, para a própria família? Eles se ajudam muito, né, no ambiente de trabalho. Então, o que consegue explorar um pouco mais, conhecer mais recursos, ele repassa para os demais. Tem mudanças, mas tem aqueles que não querem mudar nada, né? Em todo o ambiente a gente tem isso. Mas sim, traz aí uma mudança muito significativa, a gente reduz muitos problemas de erro, de falta de comunicação entre os departamentos, entre as pessoas dos setores. A gente tenta minimizar ao máximo esse tipo de problema, fazendo esses treinamentos
de tempos em tempos. E às vezes até antes, vamos por se entra nesse mês 4 pessoas, já é o suficiente para a gente dar um treinamento logo de início, né? Porque também não é só a etiqueta digital, é a etiqueta comportamental. A pessoa que está se inserindo agora no mercado de trabalho, ela sabe que ela não pode trazer um peixe e colocar no micro-ondas, que todas as pessoas vão colocar comida para almoçar? Ela não sabe. Né? Ela não sabe que, vamos supor, se a gente tem ali uma mesa de café com bolacha, é para todas as pessoas, ela não pode pegar todas para ela. A gente não sabe o tipo de educação que ela teve na casa dela. Então, a gente tem que também educar a pessoa a se comportar no mercado de trabalho presencial e virtual. Quando você fala e comentou com a gente sobre o uso de inteligência artificial, por exemplo, para auxiliar até mesmo, né, em como responder um e-mail corporativo, sim, por exemplo, sim. né, que não seja carregado aí de emoção, você acredita que em alguma medida isso gera uma perca de capacidade de avaliação e de análise própria, pessoal? Eu acho que você tem que ter um espírito crítico com você mesmo, né? E ser bastante sincero com você. Porque a gente sempre teve aí formas variadas da gente estar burlando as coisas. Mas aí vai do seu caráter. O que você quer para você? Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, tem algumas ferramentas que a gente pode saber se o aluno está fazendo plágio, se ele realmente fez isso pela inteligência artificial. Hoje já tem inteligência artificial que disfarça o uso da inteligência artificial e a gente não vai ficar nessa briga. Então, o que eu costumo falar para os meus alunos? Hoje você está me enganando, mas você não está enganando a mim e nem a instituição. Você está se enganando, porque é você que vai para o mercado de trabalho, é você que vai disputar uma vaga. Se você sempre vai se enganar, vai chegar um momento que você vai precisar ser você mesmo e ter o seu próprio conhecimento. Você não vai poder se valer de nada. E aí, como vai ser você no mercado de trabalho? Que tipo de profissional que você quer ser? Né? Então, a gente também costuma falar isso no nosso ambiente de trabalho, né, para que as pessoas elas se apropriem das ferramentas, mas que elas façam um uso consciente. Inclusive, a gente tem que citar muito a parte da ética, né? E para que a gente possa finalizar, Kátia, eu queria que você falasse um pouco sobre como as políticas públicas, inclusive aquelas que são desenvolvidas aqui na Assembleia Legislativa, citei ao longo do programa aqui uma delas, né, o projeto de lei do deputado Caio França, temos outros também, inclusive um que proíbe o uso desses dispositivos nas salas de aula, né, tanto das escolas, unidades escolares de rede pública quanto privada, que é o projeto de lei 293 de 2024. Como isso ajuda, como isso pode colaborar em todo esse processo, né? Ou seja, políticas públicas bem pensadas e bem formuladas, pensando na realidade do mercado de trabalho, na realidade hoje de alunos, isso a gente está falando de classes diferentes, de redes de ensino diferentes também. A gente levantou uma discussão há pouco tempo sobre a inteligência artificial tomar o lugar do professor e do tutor, né? Eu acredito que a tutoria, da forma que a gente vê hoje, ela não vai mais existir com professores tutores. Um professor tutor, numa faculdade particular, ele vai ser responsável por várias disciplinas e muitos alunos. Ele não vai poder, em momento nenhum, nenhum de nós vai conseguir criar um programa específico para cada dificuldade e cada ponto forte de cada aluno, para que você tenha aí estudos personalizados para cada um. Nem em sala de aula a gente consegue isso. A gente vai pela média, né? Cria um programa que atenda o máximo possível daquela população. A inteligência artificial faz isso muito facilmente. Então, se você tem deficiência em matemática, ela pode criar um programa específico para você chegar no nível médio das outras pessoas. Se você está acima da média, ela cria um programa a mais para você poder conseguir ir muito mais além do que se você ficasse na média. Então, a inteligência artificial como tutoria hoje é fantástico. Vai assim, suprir a necessidade de muita gente. E esse professor tutor ele vai ter que ter uma outra função, né, do que fazer esse tipo de coisa. Com relação... Ai, agora eu me perdi. Em relação ao uso da inteligência artificial... eu me perdi. Não tem problema. Em relação ao uso da inteligência artificial, aí para ajudar esses alunos a pensarem ou não... das políticas públicas. Exato. O que eu acho que precisa ter uma política pública que intercale o uso da tecnologia e veja uma outra forma do ser humano estar lidando com isso.
né? Então, por exemplo, saiu aí algumas matérias falando sobre o ensino através de plataformas a plataforma Zava, né? Que todo o conteúdo ia ser desenvolvido por inteligência artificial e que os alunos iam ter acesso a isso, e aí virou, né, uma catástrofe. Então, assim, a inteligência artificial hoje tem condições de criar uma documentação total para um curso sem uma curadoria, sem uma supervisão, né? Então, precisa ser visto de outra forma. Tem que ter o olhar da tecnologia, o quanto isso pode te ajudar, mas também tem que ter o olhar do ser humano e o quanto que ele vê que aquilo pode ser vantajoso ou não. A tecnologia hoje ela ainda falha, ela mente. Ela, quando ela não tem uma resposta para te dar, ela inventa, né? Não dá para você deixar tudo na mão da tecnologia e ela ser responsável por ela mesma. Precisa ter essa curadoria. E aí eu acho que tem que fazer um trabalho conjunto. Para isso, você também tem que treinar o profissional. Ele precisa saber lidar com a tecnologia. Ser avesso a ela não vai levar ninguém a lugar nenhum, vai ficar sempre uma briga, né? Então, precisa ter assim, uma grande parceria entre tecnologia e o ser humano. Bem, a gente agradece demais a presença da pedagoga Kátia Cristina Marcolino no programa de hoje. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Quando precisar, é só chamar. Foi um prazer. Nós agradecemos também a presença de todos que nos acompanharam pela TV ou pela internet. E você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá!